Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Vamos aos destaques do programa de hoje. As bolsas internacionais puxaram o Ibovespa para baixo hoje, a Bolsa Brasileira também terminou em baixa, fechou o dia em baixa hoje. O cenário internacional está provocado por uma série de problemas, ou seja, de dúvidas dos investidores acerca de questões internacionais. A gente já fala delas rapidinho. O dólar subiu e avançou sobre os 3,70, fechou em 3,74. A gente pega o valor daqui a pouquinho. Também, exatamente para esse momento internacional mais delicado. A arrecadação federal cresceu, mas menos do que se esperava, menos do que comparado aos outros meses do ano. O consumidor está otimista com o futuro, saiu hoje o índice de confiança do consumidor. A perspectiva atual ainda é ruim, mas se a gente olhar para a perspectiva futura, bom, aí a gente está vendo exatamente uma situação muito bem. A situação atual ainda é complicada, mas o consumidor vê um futuro bem melhor para a economia brasileira. No estúdio, o potencial brasileiro de biogás. O Brasil é um dos produtores, um dos países com maior potencial de produção de biogás do mundo. Tudo isso no cenário econômico que já está no ar. O mau humor do mercado financeiro internacional provocou baixa do Ibovespa hoje, alta do dólar. A situação fiscal da Itália é uma das razões que preocupam o mercado investidor no mundo. A saída do Reino Unido, e há uma negociação muito intensa agora com a Europa para saber se isso vai de fato acontecer e em que termos isso vai acontecer, a saída do Reino Unido da União Europeia, a crise diplomática da Arábia Saudita, com a morte do jornalista saudita na embaixada turca e todos os problemas que isso tem gerado. A Arábia Saudita é a maior fornecedora de petróleo do mundo e, obviamente, que isso tem um problema gigantesco, gera para o mundo. E, recentemente, agora, hoje, exatamente hoje, nós tivemos o governo americano está tratando como um ato terrorista esse envio por correspondência de artefatos parecidos com bomba ao ex-presidente Barack Obama, a ex-secretária de Estado Hillary Clinton, aliás, candidata democrata que perdeu a eleição para Donald Trump, e também uma outra parlamentar e também o canal de TV CNN, do Time Warner, um escritório da Time Warner. Ou seja, há toda uma preocupação em relação a tudo isso, e isso, claro, mexe no mercado de investidores, no mercado financeiro internacional. Isso fez com que as bolsas brasileiras, ou a Bolsa Brasileira caísse, porque, por exemplo, Dow Jones em Nova York até há pouco estava com uma queda de 2,41%. A Nasdaq, a Bolsa Eletrônica, 4,43%. Londres, que teve uma alta hoje de 0,11%, mas ainda assim uma alta pequena. Vamos lá para o Ibovespa, queda de 2,62%, 83.063 pontos. Se a gente olhar agora, as ações da Petrobras, por exemplo, caíram quase 2% hoje. Seguindo aqui, Eletrobras, 3,87% de queda. A queda chegou a ser maior durante o dia, reduziu um pouquinho no final do dia. A Banco do Brasil hoje também com queda de 2,23%. Teve uma queda quase que generalizada hoje no Ibovespa. A Vale também caiu com 4,09% aqui nas ações negociadas na B3. A Suzano é uma das exceções, teve alta hoje. A alta do dólar ajuda, por exemplo, empresas vendedoras exportadoras, né? Uma alta de 2,46%, é uma alta expressiva. As ações da Siderúrgica Nacional, há uma queda pelo interesse, pela necessidade, pela demanda por minério de ferro. A Siderúrgica Nacional caiu hoje com 4,85%. Também caiu a Vale por esta razão. A gente vai seguir aqui, por exemplo, e o dólar comercial hoje com uma alta de 1,33%. É normalmente um movimento natural. A bolsa cai, o dólar sobe, o dólar cai, a bolsa sobe. É sempre assim o que acontece. É um movimento natural da bolsa do mercado financeiro brasileiro. Essa queda, essa alta do dólar fez com que o dólar chegasse às 3,74. A gente estava falando de um dólar a 3,68 ontem, só para você ter uma ideia do tanto de valorização que ocorreu hoje no mercado financeiro. A gente vai falar sobre o índice de confiança do consumidor, mas a Receita Federal hoje divulgou a arrecadação com crescimento real pela inflação. É o menor crescimento agora do mês, desse último mês, verificado pela Receita Federal, se a gente comparar com as outras arrecadações durante o ano. A Flávia Grossi está conosco e tem detalhes sobre a arrecadação federal de impostos, contribuições, tudo isso que exatamente mantém a máquina do governo funcionando. Flávia, boa noite.
Boa noite, Piotr. Boa noite a todos. Essa arrecadação da União, Piotr, ela vem crescendo e ela registrou um aumento acima da inflação. Segundo dados da Secretaria da Receita Federal, em setembro, a quantia recolhida foi de aproximadamente 110 bilhões e 600 milhões de reais. Foi o maior valor para um mês de setembro em 3 anos. Nos primeiros 9 meses do ano, a arrecadação do governo já ultrapassa R$1 trilhão, o que representa aí um aumento de mais de 6% na comparação com o mesmo período do ano passado. Entre os fatores que contribuíram para esse bom desempenho está o aumento da tributação sobre os combustíveis, autorizado no ano passado e que chegou ao limite máximo previsto em lei. O imposto sobre a gasolina, por exemplo, praticamente dobrou e chega aí a 89 centavos por litro. Outra contribuição positiva foi a de arrecadação de royalties do petróleo, que está relacionada com a alta do preço do produto no mercado internacional e com o aumento da produção interna. Esse aumento na arrecadação pode ajudar o governo a equilibrar as contas. A gente lembra que a previsão da meta fiscal para este ano é de um rombo de até 159 bilhões de reais. Piotr. Obrigado, Flávia. Aqui no ano passado ficou bem abaixo disso o déficit real. Nós estamos falando de déficit, a notícia não é boa, evidentemente, mas um déficit menor passa a exata ideia de que o governo tem feito o seu trabalho, o seu dever de casa para tentar reduzir esse déficit. Vamos só repetir esses números aí que a Flávia nos trouxe. O valor da arrecadação agora em setembro, total de todas as receitas federais, chegou a 110 bilhões 664 milhões de reais. É um crescimento real, descontado a inflação, já de 0,26%. É menor do que se a gente comparar outros meses, quando o crescimento foi maior, mas detalhe, no acumulado de janeiro a setembro, para se ter uma ideia, o valor arrecadado passa de R$1 trilhão, R$1 trilhão e 64 bilhões de reais, um acréscimo aí sim. Se a gente pegar o IPCA, tira o IPCA, desconta o IPCA e inflação, o acréscimo foi de 6,21%, ou seja, uma arrecadação superior, o que demonstra claramente uma recuperação da economia, porque se a economia está crescendo, tem geração de impostos maior, é exatamente por aí que o governo arrecada. Vamos lá para a gente ver um pouquinho, porque saiu o índice de confiança do consumidor hoje, e tem um detalhe pela Fundação Getúlio Vargas. Em outubro, para você ter uma ideia, subiu 4 pontos. O índice de confiança do consumidor chegou a 86,1 pontos. E isso é exatamente um valor médio do que se tem aqui, ó, entre a percepção do consumidor em relação à situação atual, que teve uma queda de 0,4 pontos, ou seja, uma queda pequena, a 71,9 pontos. Mas aqui a situação atual ainda não é das melhores. Quando perguntado sobre o futuro, aí o consumidor foi a quase 100 pontos, a 96,6 pontos. Ou seja, é uma confiança no futuro de que a situação econômica dele e do país vão melhorar. Vamos lá, a 6,9 pontos, quase 7 pontos a mais do que na medição anterior. Ou seja, essa situação do país e a situação do consumidor tendem a melhorar justamente nessa perspectiva em relação ao futuro. Vamos lá, e a confiança por renda mostra uma coisa bem interessante, são exatamente os extremos que estão mais otimistas. Vamos lá, o índice de confiança do consumidor para famílias que ganham até R$2.000, R$2.100, para você ter uma ideia, tinha tido uma queda em setembro e agora em outubro teve uma alta de 9,3 pontos. O que chama atenção é que exatamente nas famílias que ganham acima de renda familiar, 9.600 também teve alta, que já em setembro tinha uma alta de 1,7 e agora 5,3 pontos. É nesse meio onde ainda preserva-se um pouco de pessimismo. Só para se ter uma ideia, de R$2.101 a 4.800, de 4.801 a 9.600, ou seja, exatamente no meio, é que você tem números negativos ou muito pouco positivos ali. Os extremos é que estão confiantes na economia. As mais baixas rendas, ou seja, rendas abaixo de R$2.100 e as rendas mais altas acima de R$9.600, o que demonstra claramente isso chama atenção, porque nós estamos falando de extremos, a gente não tem aqui uma média de crescimento do consumidor, está muito localizada nos extremos.
Bom, vamos seguir aqui, porque daqui a pouco a gente fala sobre os problemas na inadimplência. É um drama severo no país, ainda muito alto, mas a gente está vendo exatamente uma situação que pode melhorar, mas enquanto não melhora, as pessoas estão sofrendo disso. A gente fala disso daqui a pouquinho, porque em São Paulo a Vanessa Casalino tem informações de uma operação da Secretaria de Fazenda de sonegação de ICMS no estado de São Paulo. Vanessa tem detalhes sobre essa história. Vanessa, boa noite. Oi, Pioto. Boa noite para você, boa noite a todos. A Operação 4x4 da Secretaria da Fazenda aqui de São Paulo notificou empresas que estariam usando indevidamente uma alíquota de ICMS de 4%, enquanto a alíquota correta seria de 7% ou 12%. Esse recolhimento incorreto pode caracterizar sonegação fiscal do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. 187 contribuintes paulistas foram notificados em 39 municípios. O valor estimado da sonegação chega a 815 milhões de reais, mas elas podem estar ocorrendo desde 2016. Neste caso, o montante soma 37 bilhões de reais. Essa alíquota de 4% foi definida em uma resolução do Senado Federal e vale para as operações interestaduais de bens e mercadorias importados do exterior, mas desde que o conteúdo de importação seja superior a 40%. Além disso, não pode haver similar nacional dos produtos para que ela seja aplicada e eles devem constar de uma lista fixada pelo Conselho de Ministros da CAMEX, a Câmara de Comércio Exterior. Agora, a Operação 4x4 vai analisar documentos fornecidos por esses contribuintes que foram notificados. Essa fase da operação teve por objetivo notificar os contribuintes e esclarecer sobre o uso da alíquota de 4%. Se a suspeita de sonegação for confirmada, a Fazenda vai cobrar os valores devidos por meio de lavratura de autos de infração. Pioto. Muito obrigado, Vanessa. Bom, se a inadimplência em si já é um problema financeiro, ela tem provocado problemas de saúde comportamentais nos devedores. Vamos lá, que esses são dados de uma pesquisa do SPC Brasil e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, o que é previsível, evidentemente. Essa instabilidade, a dificuldade de sair da dívida, a dívida crescente, a impossibilidade, por exemplo, de abrir um novo crediário para atender demandas urgentes que as pessoas têm, ou seja, vamos lá. Segundo essa pesquisa, 58% disseram que ficaram mais ansiosos depois que ficaram devedores inadimplentes, inclusive com o CPF negativado. 59% também disseram que ficaram com uma insegurança maior, sentem uma insegurança maior em não conseguir pagar a dívida. 52% revelaram casos de estresse, ou seja, momentos de estresse maior, de angústia, o que é absolutamente previsível. Estresse e angústia estão muito relacionados, e com sentimento de culpa em relação, por exemplo, a parentes, a amigos, ou seja, o fato de estar devedor, mesmo sabendo, a gente tem falado aqui que a pessoa ficou boa parte dos inadimplentes hoje no país, e dá para dizer quase que a maior parte, provavelmente, está nessa situação. Com relação a isso, seguramente, a maior parte porque perdeu renda devido à crise econômica, de erros crassos cometidos na política econômica na gestão passada, que levaram à maior recessão que o país teve em 2015 e 2016. As pessoas perderam o emprego, perderam a renda, mas elas continuam tendo que viver e continuam tendo que pagar as contas. Um momento entraria, justamente, em determinado momento, entraria na inadimplência. E elas revelam um sentimento de culpa. Se a gente prosseguir aqui, a pesquisa mostra que 31% sentem-se envergonhados em relação a parentes e familiares, porque estão nessa condição de endividados. Mais da metade, 56%, se dizem muito preocupados em relação à situação. Se 22% têm ansiedade, a ansiedade em relação à dívida provocou vícios como, por exemplo, alcoolismo, tabagismo, preocupações com relação ao futuro. Ou seja, vícios sobretudo com relação ao alcoolismo, é o que está mais relacionado aqui, a ingestão também de remédios especiais para controlar a ansiedade, e 40% se dizem ainda mais irritados e mal-humorados, dada a situação financeira delicada pela qual passam. São exatamente os destaques dessa pesquisa do SPC Brasil. Bom, vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente fala sobre o potencial brasileiro na produção de biogás. O Brasil é um dos países que mais tem potencial de crescimento na produção. A gente fala sobre isso daqui a pouquinho aqui no Cenário Econômico, logo depois do intervalo. Já de volta com o Cenário Econômico para dizer que o Brasil é um dos países entre os países com o maior potencial de geração, de produção de biogás no país, de energia, obviamente, por biogás. O Alessandro Sanches, da Associação Brasileira de Biogás, está conosco.
Alessandro, seja bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Os dados são extremamente interessantes, porque além da gente estar entre os maiores, com maior potencial de geração de biogás, a gente tem descoberto fontes cada vez maiores no Brasil para gerar biogás, sim, é isso? Sim, e a coisa mais importante que é a tecnologia é nossa. Então, antigamente, as pessoas achavam que para desenvolver o biogás, nós precisávamos trazer tecnologia de fora para aumentar a eficiência. Isso não é mais um problema nosso. A tecnologia brasileira já é suficiente de dar conta do potencial teórico que nós temos de biogás. Nós implementamos a tecnologia, quer dizer, melhoramos uma tecnologia que vinha de fora ou Sim, criamos aqui coisas... Nós criamos aqui, melhoramos o que veio de fora, mas também criamos aqui. Você sabe que quando eu falo da história do Proálcool, que foi exatamente... Sim. E o carro bicombustível é uma invenção genuinamente nacional. E a gente está passando pela mesma fase, né, de criatividade e de realização de potencial que o Proálcool teve logo no início. A única diferença é que o Proálcool teve os passos lentos dado a situação, né? E agora, com a tecnologia que a gente tem, com o conhecimento que nós temos, os nossos saltos são maiores. Então, por exemplo, a meta nossa de aumento de biometano para o 2019 é de 500 mil metros cúbicos dia. A ideia nossa é chegar a 2030 para cerca de 32 milhões de metros cúbicos dia. Então, num período muito curto, a gente tem como realizar esse potencial numa escala muito grande. A eficiência energética do biogás é alta? Sim. O biogás em si, quando ele é purificado e transforma o biometano, ele chega à eficiência energética do gás natural, que é extremamente competitivo dentro dos combustíveis fósseis. Então, isso quer dizer que o biogás é tão competitivo quanto qualquer outro combustível que a gente tem aí, o diesel e a gasolina. Se eu colocar na balança de custo para ter biogás e o quanto ele me dá de eficiência energética, qual é exatamente a situação? Porque tem um aspecto que é ter alternativa energética. Isso já é grandioso. Já. Não vamos diminuir nada isso daí. Se a gente começa a colocar o benefício ambiental que o biogás tem, a gente já tira os outros de qualquer discussão. Esse é fantástico. Primeiro, as duas coisas que você... Primeiro, esse detalhe é extremamente importante. Mas primeiro é ter uma fonte energética eficiente. E segundo, é o benefício que eu tenho para o meio ambiente, que isso tem um custo elevadíssimo hoje. Mas, além de tudo, a eficiência energética, se comparada às outras fontes, o custo que me gera, para eu ter o biogás, ou que comparado a outros que eu tenho que comprar, ou fazer outra geração de energia, de outro tipo de energia, eles são equivalentes, é mais baixo? Para você ter uma ideia, em potencial energético, então pensando em 1.000 milhões de BTU, que é uma unidade de medida de energia. Então, 1.000 milhões de BTU para diesel, gasolina e biogás. O diesel e a gasolina vão estar em torno de preço, o FOB do gerador vai estar em torno de R$46 a R$49 a unidade de energia. O biogás, ele sai por 35. Então, é extremamente eficiente. Né? Então, eu tenho muito mais energia por um preço muito menor. Do que se faz biogás hoje no Brasil? A beleza do biogás a gente pode resolver vários problemas fazendo biogás. Então, a grande fonte de biogás são os próprios aterros sanitários e usinas de biogás que usam a codigestão, que utilizam resíduos agrícolas para a produção de biogás. Como, por exemplo, o bagacinho da cana. O bagacinho da cana hoje está virando mais do que isso. A gente tem um projeto da Raizen, que está nas notícias como um grande investimento na área de biogás, que utiliza a vinhaça. Né? Então, você pode utilizar a vinhaça, você pode utilizar o bagaço, a torta. Então, tem uma possibilidade muito grande, uma sinergia muito grande com o setor sucroalcooleiro. Porque eu me lembro quando as usinas descobriram o uso do bagacinho para poder, que no interior de São Paulo, eu sou de lá, a gente chama de bagacinho. Eu também sou do interior, então cana faz parte da nossa vida, né? Somos cidades que são uma ilha no meio de um mar de cana, não é isso? Sim. Mas eu me lembro da história que os agricultores de, por exemplo, pequenas hortas nas cidades iam buscar bagacinho para ser exatamente ali, para misturar na terra e fazer horta. Sim. A usina dava aquilo de graça, eu me lembro disso. Sim. Quando a usina descobriu um uso econômico para aquilo,
E que dá bônus, inclusive, de pegada ambiental para a usina, acabou a festa, porque aquilo virou uma commodity que ela gerava. O que era um problema virou uma commodity altamente lucrativa. Então, a gente pensando nessa mesma ótica, a gente tem vários problemas que podem virar commodity. Então, a gente tem a questão de saneamento. Existe uma sinergia muito grande, a geração de biogás e o tratamento de esgoto. A gente tem projetos da Sabesp fazendo isso já em Franca. E até tentando substituir a frota, o combustível da frota de veículos de grande porte, por biogás. Franca é uma das cidades que tem, acho que tem, segundo o índice do Instituto Trata Brasil, o melhor saneamento do país. Sim, acho que é uma estação de tratamento modelo. E utilizando isso, tem um projeto modelo lá de geração de biogás. Bom, a lógica do biogás é nada se perde, tudo se transforma. Tudo se transforma, perfeito. Me resumiu melhor do que eu. Não está se perdendo nada. Nada. E o potencial que existe hoje no Brasil, se a gente tem que entender que a nossa característica econômica é um país agrário. E a gente é muito bom nisso. A gente é um país agrário com alta tecnologia. Eu tive até uma discussão que as pessoas não conseguem entender a alta tecnologia que existe no setor agrário brasileiro. E coloca ele como algo... simples, mas a gente consegue, num hectare de terra, a gente consegue não só gerar combustível, mas alimento e agora energia elétrica. O setor agrário trouxe notícias ruins no passado, mas a ideologia das universidades não se renovou para entender que o mundo do agrobusiness brasileiro, do agronegócio brasileiro, avançou e avançou por demais. Sim. E a gente precisa ter orgulho desse tipo de coisa. Nós temos uma commodity que ninguém tem, uma capacidade que o mundo adoraria ter e nós temos. E nós temos. Então, boa parte da realização do biogás é entender essa característica que a gente tem forte, ter orgulho da nossa terra e da nossa produção. Deixa eu lhe fazer uma pergunta sobre uma questão importante. E com relação à questão de leis ou de normas para se fazer, isso ajuda o problema de impostos na cadeia? Isso é um problema ou não? Regulamentações? A regulamentação está andando a passos largos dentro do setor de biogás. Que boa notícia. É raro ouvir isso, que a regulamentação está andando a passos largos. Tanto a ANP como a EPE, que são agências voltadas direta à regulação do setor, tem andado passos largos, com até a injeção do próprio biometano na rede de gás natural. Então, o trabalho da biogás até é servir de interface com essas grandes instituições e discutir a regulamentação e de que maneira incentivar ainda mais a introdução do biometano na matriz energética brasileira. Então, essas grandes parcerias estão dando grandes resultados no espaço curto de tempo. E um grande marco para nós da associação é o 5º fórum que vai acontecer agora no dia 31 e dia 1º de novembro, no qual as grandes agências nacionais de regulação vão estar presentes. Todas, a ANP, a EPE, órgãos financiadores, vão estar presentes discutindo o biogás no Brasil. E esse evento é o maior evento de biogás na América Latina. Então, em 5 anos, a gente se tornou o maior evento de biogás na América Latina, dado o potencial brasileiro. Eu vou pedir para você repetir todas as fontes de biogás que nós temos no Brasil, porque isso chama por demais atenção, por favor. Qualquer rejeito agrícola pode ser transformado em biogás. Vamos pegar o caso da cana. O que antes era uma cana que só gerava açúcar e álcool e poluição atmosférica porque ela na queima. Então a gente tem a palha. Não queima mais. Não queima mais. Eu tenho açúcar e álcool do mesmo jeito, com produtividade maior e além de tudo eu pego o rejeito e... Eu tenho a torta da moagem, eu tenho a palha que não é queimada mais para ser usada para biogás, eu tenho a própria vinhaça para ser utilizada. Só olhando o setor, o sucro alcooleiro que é muito rico no Sudeste paulista. Mas se você pega as outras áreas agrícolas, como a plantação de soja, todo o rejeito da produção agrícola pode ser transformada em biogás. Não pensando só na plantação verde, mas a gente pode entrar isso com gado de corte, confinado, com esgoto e outros rejeitos. Alessandro, obrigado. Eu que agradeço pela boa presença. Notícia. Obrigado uma vez mais. O Cenário Econômico termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Até amanhã.